Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual e nosso estudo está sendo sobre o ser de Deus e a Trindade. Hoje nós vamos ver quantas pessoas há na divindade. Nós já falamos isso. Deus é um, mas ele subsiste em três pessoas, que são da mesma essência, do mesmo poder, mas cada um desempenha um trabalho diferente. Em 1 João capítulo 5, verso 6 até o verso de número 8, diz assim: Este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Então aqui está falando sobre a Trindade: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. O Deus Pai está no céu. A palavra Logos, que significa o verbo, que está em João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Isso remetendo ao livro de Gênesis, que lá em Gênesis Deus, através do verbo, criou todas as coisas. Então, nós vemos a Trindade: Deus Pai no céu, o Filho, a Palavra, Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus. E estes três têm o mesmo propósito: de amar, de edificar, de fortalecer e transformar a vida do homem para a glória de Deus. Então nós vamos ver que na unidade da divindade há três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade: Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. O Pai não é nem gerado e nem procedente de outro ser. Ele é autoexistente. E como nós vimos ontem, ele é autossuficiente. O Filho é eternamente gerado do Pai. Ele saiu do Pai. Ele é da mesma essência do Pai. E o Filho, e o Espírito Santo, é eternamente procedente do Pai e do Filho. A origem do Espírito Santo está diretamente ao Pai e ao Filho. O Filho, diretamente gerado do Pai. E o Pai é a existência de tudo. É a origem de tudo. Então, nós vemos que há três pessoas na divindade: Deus Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Nós vemos isso, a Trindade, na ordem batismal, onde nós vemos que em Mateus capítulo 3, verso 16, diz assim: Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Então nós vemos claramente aqui, na ordem batismal, Jesus, o Pai e o Espírito Santo, representado pela pomba. O Pai, a voz: Este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E Jesus sendo batizado por João Batista. Também vemos na ordem ou na comissão que Jesus envia a pregar o Evangelho. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19, que diz: Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que, no verso 19, Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então Jesus, ele dá a ordem de ir pregar o Evangelho. E depois de pregar o Evangelho, fazer discípulos. E fazendo discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isso ensinando-os a guardar
tudo que a palavra de Deus tem ensinado. Também vemos a Trindade na bênção apostólica, na carta de Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Paulo, ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então, em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13, Paulo abençoa a igreja de Corinto. E ele abençoa derramando ou ministrando a graça de Deus. A graça de Deus é ministrada em nome de Jesus Cristo. A graça do Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo, sejam sobre todos, os que creem, os que buscam e os que invocam o nome do Senhor. Então vemos que a Trindade, ela subsiste em três pessoas: Deus Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. O Pai não é gerado e nem procedente do outro ser, ele é autoexistente. O Filho é eternamente gerado do Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho eternamente. Na Trindade na ordem batismal e a Trindade na bênção apostólica. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, mostrando que o Verbo, Jesus Cristo, ele é procedente diretamente do Pai. João capítulo 15, verso 26, diz assim: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, mostrando que o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Porque Jesus, ele envia o Consolador. Então, nós vemos também em Gálatas capítulo 4, verso de número 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que chama Abba, Pai. Que clama Abba, Pai. Então, o Filho, o Espírito Santo, que nos capacita a chamar Deus de Pai. Somente aqueles que têm o Espírito Santo de Deus têm a liberdade de chamar Deus de Pai. Ele é o nosso Pai, o nosso Criador e o nosso Salvador. Que Deus te abençoe hoje e sempre, e para todos sempre. Amém. Nós vamos orar encerrando. Senhor, graças te dou por tudo, ó Pai. Que possamos compreender e colocar em prática que somos totalmente dependentes do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai como Criador, como aquele que cumpre todos os seus propósitos sobre as nossas vidas. Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou para nos dar a salvação. E o Espírito Santo, o Consolador, aquele que nos faz lembrar tudo que a Tua palavra nos ensina. Aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ó Deus querido, aplica a Tua palavra por meio do Teu Espírito Santo em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos.